Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre o risco de golpe 2.0, ou seja, a tentativa dos golpistas de adiarem a eleição presidencial de 2018 por razões óbvias, né? Chegou ao conhecimento público que o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, mandou instalar em regime de urgência uma comissão para tratar da descoincidência das eleições legislativas e executivas. Muito bem, por que em regime de urgência? Essa PEC, a PEC 77/2003, proposta de emenda constitucional, ela pretende descasar as eleições para deputado e senador das eleições para presidente, governador e tal. Com isso, essas mudanças seriam feitas em 2022 e 2026. Haveria outras mudanças, como o fim da eleição de vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente, instituição do voto distrital misto e tal. Até aí tudo bem, não tem nada que ver com o adiamento, não há nada nessa PEC 77/2003 que permita dizer que se quer adiar a eleição de 2018. Porém, não há nada escrito nessa PEC que diga que não se vai de maneira alguma colocar qualquer tipo de mecanismo nessa proposta de emenda constitucional para adiar a eleição de 2018. Então, quer dizer, não existe nada escrito que será feito, mas não existe nada escrito que não pode ser feito. O que significa o seguinte: qualquer parlamentar dessa comissão, ele pode levantar a mãozinha lá, olha, deputado Rodrigo Maia, ou quem seja o relator, né, o presidente da comissão, olha, eu queria colocar nessa PEC a proposta de, já que vai adiar, vamos já começar a adiar em 2018. Então a gente fica com o Temer aí até 2022 e depois aí a gente elege todo mundo junto, tal. Vejam bem, neste momento pelo qual passa o Brasil, é altamente verossímil que isso aconteça. Basta a gente pensar o seguinte: saíram pesquisas recentes. Esse Congresso que está aí está totalmente desmoralizado. O índice de renovação do Congresso Nacional no ano que vem, em havendo eleições, vai ser colossal. O Temer, ele já está com popularidade negativa, ele precisa arrumar alguém para apoiá-lo, para poder pontuar, para ter qualquer tipo de pontuação positiva. Os políticos do PSDB estão arrebentados, todos, Aécio, Serra, Alckmin, estão todos arrebentados pelas denúncias da Lava Jato. Quem é que está forte aí? Bolsonaro e Lula, que estão melhorando. O Lula, ele melhora, como a gente sabe, pela memória do seu governo, que a vida das pessoas melhorou. O jornal Valor Econômico fez uma pesquisa que detectou que cada vez mais pessoas estavam sentindo saudade do tempo que o Lula governava. Isso se chama saudade do Lula. Esse fenômeno que o Blog da Cidadania já vinha dizendo desde 2015 que ia se produzir, a tendência é que no ano que vem esse fenômeno se torne muito forte. As pessoas vão estar vivendo cada vez pior, o país está empobrecendo cada vez mais e as pessoas vão começar a sentir saudade daquele tempo. E nessa situação o Lula se torna um candidato fortíssimo. O Bolsonaro, como bem disse o Fernando Henrique Cardoso na sua coluna, hoje, acho que no Estadão, se não me engano, ou em entrevista ao Estadão, parece que foi isso, ele diz o seguinte: o Lula, o PT só tem um candidato, que é o Lula, e o PSDB tem vários candidatos. Sim, tem vários candidatos, mas estão todos arrebentados, Aécio, Alckmin, e o Dória, que é a grande aposta do PSDB, porque como ele não tinha cargo nenhum, não estaria envolvido em corrupção, é um sujeito que está perdendo popularidade.
basta ver os excessos que ele anda cometendo por aí. Então ele está perdendo popularidade e o cansaço. Prefeito de São Paulo é difícil se manter popular. Então deve chegar a 2018 com uma baixa avaliação em São Paulo, então não acredito que vai ser um candidato competitivo, ainda mais largando o compromisso que ele assumiu com o povo de São Paulo. Então, quer dizer, os golpistas, eles estão numa situação cada vez pior, tirando direitos trabalhistas, teto de gastos da Previdência, terceirização, teto de gastos públicos, né, reforma da Previdência, terceirização. Tudo isso vai fazer com que os políticos ligados a esse governo, que são os políticos do PSDB e do PMDB, cheguem muito fracos à eleição do ano que vem. Um radical como o Bolsonaro, ele tem um eleitorado restrito, né, aquele eleitorado de baixa escolaridade, pessoas assim truculentas, é um tipo de gente que não vai fazer maioria para chegar a ser um candidato majoritário. Então, realmente, tudo caminha para uma grande renovação do Congresso e para a eleição de um candidato mais progressista que vá reinstituir os direitos que o Temer e os tucanos estão tirando. Ou seja, a tentação para os golpistas postergarem as eleições de 2018 é enorme, e eu acredito que isso vai ficar dramático, porque eles vão ter medo também do seguinte: vocês imaginem o Lula vencendo a eleição e elegendo, nessa renovação forte do Congresso, uma bancada sólida, né? E aliados, fazendo alianças aí, que pode dar uma maioria bastante expressiva. Evidentemente que, além de perder as eleições, os golpistas vão ficar com medo de uma vingança. Então, lamentavelmente, eu acho que o Brasil vai ter que travar uma luta para que se realizem eleições no país no ano que vem. Mais um problema sério para o nosso país, e infelizmente eu acho que essa é a próxima luta. É muito triste a gente ter que lutar, mas essa é mais uma prova de que o golpe foi golpe. Assim como em 64 estavam previstas eleições para o ano seguinte, essas eleições nunca ocorreram, a mesma coisa está acontecendo hoje, porque o sintoma mais clássico dos golpes é eles serem incompatíveis com eleições. Então deram golpe em 64, adiaram as eleições do ano seguinte, deram golpe no Brasil em 2015 e vão tentar anular as eleições do ano que vem. Eu já não tenho mais dúvida disso, e nós vamos ter que lutar muito contra isso, e eu estou aqui nessa trincheira e espero que muitos estejam comigo, porque adiar a eleição é coisa de ditadura, é sinônimo de golpe, mas nem por isso a gente vai aceitar. Um abraço para todo mundo.